Olá, bom dia, estamos de volta, pastor Rubens Silva, trazendo para você uma mensagem de esperança da parte de Deus. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020, estamos chegando ao final do ano, né? Um ano atípico, um ano onde nós vivemos esta pandemia e ainda não sabemos quando ela irá terminar. Porém, estamos aqui e a nossa alegria é saber que até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor que nos ajudou até aqui vai continuar nos ajudando. Por isso, nós devemos nos alegrar e celebrar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E eu quero glorificar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua ajuda em todo esse ano, tanto a mim como a você que está assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e glorificar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos de volta, né? Estamos fazendo a live uma vez por semana e colocando também algumas pessoas para fazer no seu dia, fazendo escalas, porque a live diária estava também impedindo eu fazer algumas coisas, né, pela manhã, e aí eu resolvi fazer essas mudança e também fazer algumas escalas para que algumas pessoas também sejam usadas por Deus para abençoar a tua vida, tá bom? Então nossa intenção é essa, vez por outra, em cada semana eu vou fazer 2 vezes, outra semana eu vou fazer só uma vez, mas as lives continuam todos os dias, tá bom? De segunda a sexta. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado e tem nos abençoado com a sua atenção através do Facebook, tá bom? Então, queridos, ontem nós estivemos na cidade de Floresta, fomos lá fazer uma reunião com o pastor, a liderança daquela igreja, e à noite também pregar na igreja. Estamos no processo ali de jubilação do pastor Domício, né, que há 40 anos está ali, fundou aquele trabalho e hoje está com 83 anos, e nós estamos ali para fazer esse processo de transição. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela receptividade, pela vida da irmã Francisca, sua esposa, suas filhas, né, Bel, e também a irmã Giovanice, assim também como seu genro Regivânio, que também nos deu aquele apoio ali, e toda a igreja Batista de Renovação lá de Floresta. Eu quero agradecer a Deus por estas pessoas, tá bom? E nós continuamos também, queridos, aqui com a nossa semana de oração na construção. Tem sido momentos maravilhosos na presença de Deus. Você que deseja buscar a presença de Deus, então é nosso convidado a partir das 7h30 da noite, ali na Avenida Central, né? Em frente à Prosegur. Você pode estar participando, buscando a presença de Deus, apresentando diante dele as suas orações, porque Deus não age quando nós temos problema, Ele age quando a gente ora. Então vem orar com a igreja, Deus vai te surpreender com as suas respostas, tá bom? Então, queridos, dando continuidade, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 3 de Pedro, versículos 10 e 11. E antes de lermos esse texto e orarmos, eu quero convidar você para compartilhar essa live para os seus amigos, seus parentes, a fim de que eles sejam ricamente abençoados por aquilo que nós realmente vamos ministrar aqui nessa manhã de quinta-feira, né, abençoada. Breves palavras estaremos trazendo, mais uma palavra do coração de Deus, ok? Estamos aqui na nossa casa, por isso você vê algum barulho aí, né? Por causa do trabalho que a minha esposa está executando na lida diária, tá certo? Por isso eu digo sempre, essa live é uma live diária, tá bom? Então, queridos, lá no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 10 e 11, mas eu gostaria de iniciar um pouquinho, eu quero iniciar um pouquinho antes, né? Versículo 8
até o versículo 12, mas vou enfatizar esses dois versículos, versículo 10 e 11. A gente vai ler para que você compreenda melhor o texto. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamado, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, diz aqui a palavra de Deus, ok? Vamos ter uma palavra de oração. Enquanto isso, vá compartilhando essa live, né? Para que mais gente também seja abençoada, tá bom? Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, mais uma vez agradecidos pelo Teu cuidado, proteção, Teu amor, Tua misericórdia, pela noite que o Senhor nos deu, pela viagem que o Senhor também nos concedeu. E agora nós estamos aqui, Deus, para ministrar a Tua palavra, uma palavra de bênção, uma palavra de misericórdia, uma palavra de graça. E pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nosso coração, fortaleça as nossas vidas e usa-nos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que vidas possam ser cheias do Teu Espírito Santo, edificadas e fortalecidas no temor e na graça de Jesus. Essa é a minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Usa-me para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu quero enfatizar aqui essa palavra do versículo de número 10, aonde o apóstolo Pedro, ele então faz uma afirmação dizendo: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Eu quero enfatizar aqui esse texto, né? Todos nós queremos então uma vida feliz, todos nós. E nós então, queridos, procuramos alcançar a felicidade na vida. E muita gente procuram saber qual é o segredo da felicidade, né? Buscam essa felicidade muitas vezes em coisas que não podem realmente trazer a felicidade que eles almejam, né? Mas o escritor bíblico, orientado pelo Espírito Santo, deixa para nós aqui a dica para que nós possamos alcançar a felicidade, né? E essa dica está relacionada ao comportamento. É bem interessante nós entendermos isso, queridos. Está muito atrelado ao comportamento. Sabemos que vivemos num mundo que produz aflições para as nossas vidas, preocupações, ansiedade, circunstâncias adversas que sobrevêm, que causam em nós tristeza, angústia e também dores, né? O mundo, ele proporciona isso. Mas não somente o mundo, existe também, queridos, situações de infelicidades que acontecem pelo fato de nós estarmos tendo comportamento que vai produzir algumas consequências para a nossa vida. E esse princípio nós falamos porque veio lá do Jardim do Éden. Adão e Eva, quando foram criados por Deus e colocados no jardim, eles tinham uma vida feliz, né? Eles viviam bem, tinham comunhão com Deus. Na virada do dia, Deus estava lá com eles, comunicando. E a base da felicidade é Deus. Se nós nos relacionamos bem com Deus, consequentemente a felicidade será uma realidade
porque a comunhão com Deus proporciona isso, queridos. Porém, Adão, ele então, cedendo à tentação, ele desobedece a Deus e a partir dali ele passa a viver uma vida infeliz, porque ele perde a comunhão com Deus, ele é expulso do jardim e a partir dali ele precisa trabalhar com ardor para poder manter a sua vida e a vida também da sua família, não é? Então, a partir daí a gente vê que a atitude de Adão foi que o levou à infelicidade, queridos, porque tomou decisões erradas e veio esse acontecimento aonde ele foi julgado, condenado, expulso do jardim e passou agora a ter dificuldade para conquistar o pão de cada dia, porque Deus, queridos, assim o corrigiu, disciplinou, né? Então, eu creio que existe alguns acontecimentos na nossa vida que nós gostaríamos de esquecer, que nós gostaríamos que não acontecesse, mas aconteceu. Que acontecimentos são esses que a gente poderia citar? Voltando para, referindo-se a Adão, a gente vê que Adão, se ele pudesse voltar atrás, depois da consequência dos seus pecados, com certeza ele não faria aquilo que ele fez, desobedecer realmente a Deus. Existem coisas e decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos, que nós gostaríamos de voltar atrás. Se nós tivéssemos a oportunidade realmente de não fazer, nós então, de voltar atrás e não fazer, nós então optaríamos por não fazer. Porém, nós não temos esse privilégio, digamos assim, queridos, né? Sabemos que algumas coisas podem ser corrigidas, né? Alguns erros e pecados podem ser confessados, pode ser consertada algumas coisas que nós quebramos, né? E para isso é preciso voltar atrás para reparar o mal feito, né? O dano foi feito, mas nós precisamos muitas vezes reparar. Tem algumas coisas que podem ser corrigidas. Porém, existem outras que não há condição de correção, queridos. Não há nada que a gente possa fazer que venha reverter, né, o acontecimento por consequência de algumas atitudes erradas. E esses acontecimentos nos levam a uma vida de infelicidade. E se tem algumas coisas que a gente não pode corrigir, queridos, o que é que a gente pode fazer, né? A gente precisa, em primeiro lugar, aceitar que aconteceu. Não adianta ficar martirizando pelas coisas que aconteceram. Nós podemos nos arrepender, nós podemos reparar o dano, mas não podemos desfazer o que aconteceu ou o que realmente já foi feito, né? Tem coisas que não há condição de desfazer, queridos. E aí, o que fazer para que a gente não deixe que a infelicidade tome conta da nossa vida por causa de acontecimentos ou de situações que nós vivemos, né, por conta de escolhas erradas que nos trouxe infelicidade, né? Primeiro, nós precisamos aceitar que erramos. Segundo, nós precisamos conviver com as lembranças de forma positiva. E como é conviver com as lembranças de forma positiva? A primeira coisa é a gente entender que não há como corrigir aquilo, mas há como reparar o dano. E como reparar o dano? Pedindo perdão, buscando restauração, porque já foi quebrado. Então é importante buscar restauração. Às vezes é a comunhão com uma pessoa, né? Até com o próprio Deus. Então é preciso buscar reconciliação e restauração, né? A Bíblia mostra que Deus
abrir o caminho da restauração e da reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo veio para pregar o arrependimento, que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e buscasse reconciliação com Deus. O arrependimento deve levar à confissão, né? E a confissão deve nos levar à conversão, certo? O que é isso? Confessar é falar com sentimento de tristeza a pessoa que nós ofendemos, a pessoa que nós falhamos. Conversão é mudar de atitude, de comportamento em relação à pessoa que nós realmente falhamos ou ofendemos, ok? Então, depois de fazer isso, nós podemos também crer no perdão de Deus, quando nós realmente fazemos isso, ok? E ao crer no perdão que Deus nos dá, nós precisamos também nos perdoar, porque tem pessoas que falharam e elas não se perdoam. Ainda que Deus já perdoou, elas não se perdoam por causa da falha que cometeu para com Deus. E às vezes também em relação às pessoas humanas. Às vezes nós falhamos com uma pessoa e nós sentimos muito porque o amor que nós temos por aquela pessoa é muito grande e a gente nunca queria falhar com ela. Mas nós fizemos o processo legal, nós reconhecemos, nós confessamos, arrependido, nós pedimos perdão e aquela pessoa nos perdoou, mas a gente não sente liberdade na presença dela, embora ela já tenha nos perdoado, né? E perdoar não é esquecer, mas perdoar é conversar com aquela pessoa que lhe feriu, é se relacionar com ela sem sentir a dor do que realmente foi feito. É como uma ferida que foi sarada, ficou a cicatriz, você passa a mão, lembra do que como aconteceu aquele acidente que lhe feriu, mas você não sente nenhuma dor porque cicatrizou, a ferida foi sarada. Assim também é nos relacionamentos, seja com Deus, seja também com as pessoas humanas como nós, e falha e fraca. Né? Muitas pessoas não se perdoam pela falha que aconteceu. Né? Às vezes uma traição, embora a esposa já o perdoou, mas aquela pessoa se sente tão mal porque falhou nessa área moral. Né? Tanto o homem como a mulher, isso pode realmente acontecer. E ela restaurou o relacionamento, né? Continua junto, mas ela não tem liberdade porque ela mesma não se perdoou, né? Eu tenho aconselhado muitos casais e tenho percebido em alguns esse tipo de sentimento, né? Então, a gente precisa, para alcançar a felicidade, né, conviver bem com as lembranças. Saber que falhou, que errou, tá entendendo? Mas se arrependeu, pediu perdão, confessou e foi perdoado. Então ela precisa se perdoar para poder viver uma vida feliz. Porque a restauração de um relacionamento e a comunhão que traz felicidade somente acontecerá quando nós aprendermos a lidar bem com as lembranças mesmo dos erros do passado e das falhas do passado. Assim também é com Deus. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, né? E a Bíblia diz que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é que Deus não se lembre, mas Deus não se lembra com dor, com mágoa, com ressentimento. Às vezes, aquelas pessoas que nós ofendemos lembram assim, e elas precisam ser transformadas, né? Para liberar o perdão de Deus para poder ter uma vida feliz. Com Deus não é assim, Deus perdoa e acabou. Se Deus não nos perdoasse, eu não entendesse o poder da sua graça, eu não poderia ter liberdade na presença dele por causa das minhas falhas e dos meus pecados. Porque nós pecamos por palavra, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão.
Mas uma vez que reconhecemos os nossos pecados, nós podemos ir a Deus e com fé nós devemos então confessar nossos pecados e acreditar no perdão dele. Se você tem sofrido com as lembranças negativas de falhas e erros que você cometeu, então entenda que você precisa aceitar que você não pode mais desfazer o que foi feito, mas você pode reparar o dano, você pode pedir perdão, você receberá perdão, e ao receber perdão, você precisa aprender a lidar bem com as lembranças e procurar se comportar de forma em que não venha cometer os mesmos erros. Embora tenha erros que a gente vai sempre cometer, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento se dá quando nós reconhecemos que pecamos, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e quando nós então aceitamos o perdão. E é assim que tem que ser para que a gente possa viver uma vida feliz, queridos. Você precisa aprender realmente a conviver com as lembranças. Você também precisa aprender a lidar com a dor. Tem acontecimentos que a gente não pode mudar. Às vezes é uma morte. Essa semana eu tive a triste notícia da morte de um homem que eu tinha uma grande consideração aqui na cidade, que é seu Antônio Nel. Pessoa que tinha um carinho muito grande, né? Sempre prestativo. Morei 5 anos em um dos seus apartamentos e fiz amizade com ele, com a família, com seu filho Júnior, que é muito amigo também, né? E aí a gente sabe que isso não vai mudar. Isso causa dor. E eu acompanhei a dor da família nesses últimos 2 dias, ali também no sepultamento, né? Mas não vai mudar, a gente não vai mais mudar aquela situação. Não tem como reverter, né? E aí, queridos, lidar com essa dor é de suma importância. Aprender a viver o luto e sair dele é de suma importância para que os vivos possam alcançar a felicidade. Porque se não aprendermos a viver ou a lidar com a dor da perca, nós então, queridos, podemos viver uma vida angustiante o tempo todo por causa desse sentimento de perda. Jó nos ensina bem como lidar com a perda de entes queridos. A Bíblia diz que Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só. Dá para imaginar o tamanho do sofrimento de uma mãe e de um pai que perde 10 filhos de uma vez só, de uma forma trágica, como aconteceu com os filhos de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó olha para aquela situação e a palavra de Jó é: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer dizer que Jó não sofreu a perda dos seus 10 filhos. Sofreu muito, mas Jó, por ter comunhão com Deus, ele aprendeu a lidar com a dor da perda dos seus filhos. Então nós precisamos aprender a lidar com a dor do luto. Nós precisamos cobrar ânimo e não viver o luto o tempo todo. Porque, queridos, a vida é um dom de Deus. Ele nos deu e Ele tem o poder de tirar. E todos nós temos nosso tempo determinado, certo? Sabemos que com o passar dos anos a gente vai caminhando para o fim, para a despedida desse mundo físico. E naturalmente os pais vão antes dos filhos. Naturalmente, é claro que acontece de forma diferente, mas as coisas que acontecem naturalmente é quando os pais eles morrem antes dos filhos, porque é a lei da vida, né? Então é importante a gente entender isso para lidar com a dor do luto, com a perda, para que a gente possa saber que nós estamos vivos é porque o tempo de Deus para nós não foi concluído e Deus tem propósito e a gente precisa acompanhar e buscar o propósito de Deus, que é honrar a Ele, glorificá-lo através de Jesus Cristo, se tornando seu servo, né? É preciso acostumar com a ausência. Imagine, tem algumas viúvas na nossa igreja. Em todas as vezes que eu converso com elas, elas falam
da ausência, da saudade. Isso é coisa natural. Porém, incentivamos justamente a viver o luto, a passar o luto, a cobrar ânimo e a pautar a sua vida dentro da vontade de Deus para que o seu tempo seja concluído. Nem todos temos essa habilidade, mas Deus nos dá sabedoria e graça se nós buscarmos essa força em Deus. Davi chorou muito pelo seu filho Absalão, um filho que conspirou contra ele, que fez muitas coisas erradas, né? Em consequência também de atitudes erradas de Davi, e ele passou muito tempo ali no luto, só reclamando. Ele era o rei. Foi necessário Joabe, o seu general, dar um sacode nele. Disse: acorda, o povo está esperando direção, o povo está esperando a atitude do rei. Há um reino para governar, há pessoas para ser cuidada, pessoas que lhe amam e que precisam de você. Então passar o luto é imprescindível para você que é pai, para você que é mãe, para você que é esposa, porque existem pessoas ao seu redor precisando do seu cuidado, da sua direção. É preciso aceitar que a vida nem sempre é justa. Vem aquelas perguntas: mas por que tanta gente ruim, né? Nos presídios, fazendo coisas que é ruim, meu pai, minha mãe, meu filho, que é uma pessoa tão boa e sofre de forma tão, e parte de forma tão prematura. Por que Deus não permitiu? Queridos, a vida nem sempre é justa, porque o mundo é dominado pelo pecado. As consequências, aliás, as dores e as tristezas que nós sofremos hoje são consequência dos nossos primeiros pais e que entregou o mundo nas mãos do diabo. Não foi Deus. E a Bíblia diz que o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Ele vai produzir infelicidade para as nossas vidas. E o mundo se tornou um ambiente hostil por causa do pecado. Olha que o jardim era um lugar de paz, era o paraíso, como nós conhecemos. Mas Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aquela paz, harmonia que ele tinha no paraíso, não tiveram mais, porque o ambiente ficou dominado pelo pecado. Um ambiente dominado pelo pecado só traz tristeza, confusão, angústia, e é natural. E é por isso que a vida nem sempre é justa. Mas nós precisamos viver o melhor que podemos na vida. E como fazer isso? É o que o apóstolo Pedro nos ensina, queridos. Como fazer isso? Ele diz aqui: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o bem. Busque a paz e empenha por alcançar. Comportamento, queridos. É o que a Bíblia diz. Viver o melhor que podemos, sem mágoa, sem amargor no nosso coração por ofensas que nós recebemos ou por perdas que nós não conseguimos aceitar, e sem sentimento de culpa por pecados que nós já confessamos e já fomos perdoados. Tudo depende da nossa atitude, É ter uma vida que agrade a Deus. E a vida que agrada a Deus é aquela que faz o bem, que lida bem com as pessoas, que fazem boas amizades. Por isso que o texto fala: sede todos de igual ânimo, compadecido. Pessoa, para viver feliz, ela precisa ter um coração compassivo. Ela precisa ter compaixão das pessoas, Precisa ter um amor fraternal, ser amigo. Sabe, tem pessoas que têm poucos amigos e tem gente que não tem amigo nenhum, porque ela não consegue conviver nem com ela mesma. Então, pessoas que não conseguem conviver com elas mesmas também não conseguem conviver com outras. Sempre vai estar criando problema. Então, a Bíblia diz aqui: sede fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E a outra coisa
Evite viver de forma negativa, retribuindo o mal àqueles que lhe fizeram mal. Isso não vai trazer felicidade, mas infelicidade. É o que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Quando você for falar qualquer coisa de alguém, você precisa pensar no seguinte. Primeiro, analise se é verdade ou se é um sentimento negativo que você tem em relação àquela pessoa. Tem gente que a gente gosta logo quando a gente vê ou conhece, no primeiro contato. Tem outros que quando a gente olha, a gente já tem aquela aversão. E aí a gente já faz um pré-julgamento, né? E aí já cria barreira para o relacionamento. Mas quando a gente vai conhecer a pessoa, a gente já percebe que a pessoa não é o que a gente pensava. Então é preciso aprender a lidar com essas coisas para ter uma vida feliz, né? É viver o melhor que pode. A gente sabe, queridos, que a vida, ela nos ensina. Nós precisamos ter atitudes que agradem a Deus. Há coisas que você não quer aprender, mas tem coisas que são necessárias, porque você precisa aprender, não é? Eu me lembro que quando eu tive um computador, meu primeiro computador, o computador da igreja, ficava na minha casa, e eu ali ficava muito tempo no computador, coisa nova, e a minha esposa se irritou muito, porque eu passava muito tempo no computador. Ela se irritou tanto que ela não queria tocar no computador. E eu dizia para ela, você vai ter que aprender, porque uma hora você vai necessitar disso. E ela teve que aprender mais tarde, né? Mas ela resistiu por um tempo, mas ela viu que isso era necessário. Então, tem coisas que a gente não quer aprender, mas elas são necessárias. Tem alimento que a gente não gosta, mas eles são essenciais para a nossa saúde. A maioria de nós não gosta de fazer exercícios físicos. Porém, sem eles, a nossa saúde fica comprometida. Nós sabemos disso. E aí nós temos que fazer. Há uma frase que diz que remédios amargos também curam. E não pode haver cura se a gente não tomar. Não há como tomar remédio, como não tomar remédios amargos, se a gente quer a cura. Às vezes eu e você preferimos ficar longe de certas pessoas. Entretanto, o Evangelho diz que nós devemos amá-lo, orar por elas e perdoar. Foi o Senhor que disse, amai os vossos inimigos. Porque se você ama somente os seus amigos, que bem você está fazendo? Que diferença você está fazendo? A Bíblia diz que Deus é bom. E Ele faz nascer o sol e descer a chuva sobre maus e bons, sobre aqueles que os servem e aqueles que não servem. Então, amar os nossos inimigos é fazer o bem quando eles precisam, quando eles necessitam e a gente pode fazer. Né? É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando a gente assim o fizer, esses inimigos poderão se tornar amigos, pelo bem que nós fizemos a eles, mesmo sem ter motivação ou motivo para fazer. Não motivação, mas motivo para fazer. Mas assim nós faremos. E a Bíblia diz que nós devemos perseverar em fazer o bem, porque se nós não desfalecermos, no seu tempo nós vamos alcançar a bênção dessa semente plantada que é o bem. Sabemos que tem aqueles que jamais gostaria de perder um ente querido ou de se separar de pessoas, mas a gente sabe que a vida vai proporcionar situações que a gente vai precisar despedir de pessoas que nós amamos, seja pela morte, seja para partir para um outro lugar. Se nós não aprendermos a lidar com isso, não podemos alcançar a felicidade. Porque felicidade é saber lidar com essas coisas sem a desilusão. É continuar vivendo
apesar da dor da partida, da perda, apesar da dor daquilo que nós recebemos como afronta, como perseguição, né, como contenda, felicidade é isso. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo e Silas, pregando o Evangelho, injustamente foram presos, açoitados, e eles, na prisão, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Significa que eles protegeram seu coração. Como é que eu posso fazer o bem a uma pessoa, falar de Deus, pregar o Evangelho, e essa pessoa vem me insultar, me acusar de coisas falsas, prender e me espancar? Essas pessoas não merecem. Essa foi a atitude de Jonas. Paulo agiu diferente porque Jesus agiu diferente. Nós não merecíamos a salvação, merecíamos a condenação, mas Jesus nos deu salvação, morreu, sofreu tudo isso, espancamento, a cruz, e ainda assim nos perdoou e perdoou também os seus algozes, porque está registrado no texto bíblico. Ele olha para o céu enquanto estava sendo crucificado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O Espírito de Jesus que está em nós nos dá esse poder, essa capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam e viver bem, porque tudo acontece, querido, dentro de uma permissão de Deus. Nada acontece sem a sua vontade. Então, nós precisamos saber da soberania de Deus. O que nós passamos, Deus permitiu. Claro que Deus não concorda, não tem prazer no mal que alguém faz a nós ou que fazemos a outro, mas Ele permite. Mas Deus não quer que o nosso coração azede, entendendo que as pessoas são importantes para Deus e elas também devem ser importantes para nós, e o que a gente puder fazer para que eles possam alcançar a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus, que nos ensina a ter comportamento sadio, mesmo em um mundo hostil. Essa é a vontade de Deus, e isso só acontece se nós experimentarmos da comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Você é uma pessoa feliz? Ou você é uma pessoa infeliz? O que é que tem levado você à infelicidade? Talvez seja comportamentos que são contrários à vontade de Deus. Talvez seja porque você está distante da comunhão com Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus aprendem a sabedoria de Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. E tem comportamentos que agradam a Deus. Se você tem tido comportamento que não agrada a Deus, está tendo problemas de relacionamento que tem trazido sobre você um sentimento negativo, de angústia, de mágoa, coloque seu coração diante de Deus e peça que o Espírito Santo lhe cure. Libere perdão por aquelas pessoas que lhe ofenderam, seja por palavras ou por ações, ou até mesmo por omissão, por não lhe ajudar, podendo lhe ajudar. Tenha comportamentos cristãos, e aí você vai desfrutar da verdadeira felicidade. Não fale mal, não reclame, não seja amargo ou amarga. Libere esse sentimento negativo e busque ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, e você desfrutará da verdadeira felicidade, porque a felicidade não se baseia em coisas, mas se baseia numa única pessoa, Jesus Cristo. Quando nós nos relacionamos com Ele, Ele nos faz sentir satisfeito com Ele e não com as coisas, e nós atravessaremos bem os acontecimentos dolorosos, circunstâncias adversas, consciente de que Deus está cuidando de nós e está no controle. Como alcançar isso, pastor? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
tenha as mesmas atitudes de Jesus Cristo. E Ele vai promover no seu coração sentimentos positivos em relação a Deus e em relação às pessoas. E você vai ter o poder de saborear a vida do jeito que ela é. Porque o amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, é derramado no nosso coração quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador. E amar, o amor nos ensina a saborear a vida do jeito que ela é. E a ter contentamento, a ter gozo, a ser feliz. Porque a felicidade tem um nome. A felicidade é Jesus. Experimente e você verá o bem que isso fará à tua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã teremos mais uma live. Que você possa desfrutar desses momentos tão preciosos com Deus, através da ministração da sua palavra. Deus te abençoe. Quero orar por você. Bendito Deus, obrigado por esta palavra. A palavra diz, Senhor da glória, que os teus olhos estão sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Estamos aqui para orar por aquelas pessoas que, pelas circunstâncias adversas, pelas perdas, ó Deus eterno, pelas aflições e pelas perseguições, pelas injustiças sofridas, estão infelizes, tristes, e a amargura tem tomado conta do seu coração. Pedimos que o teu Espírito Santo traga o bálsamo da cura. Pedimos que o Senhor lhe dê poder para perdoar e também para se perdoar. Pedimos que o Senhor os ajude a ter atitudes que sejam, ó Pai da glória, benéficas, atitudes positivas, atitudes bondosas, Senhor, misericordiosas, compassivas, ó Deus, para que a felicidade de Deus possa alcançá-los, em nome de Jesus. Ajude-os, perdoa, Senhor, essas pessoas, fortaleça e dê ânimo, ó Deus, na vida, que elas não possam olhar para a vida apenas de forma negativa por causa do mal que domina esse mundo, mas que possa olhar com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, e que possa se relacionar com as pessoas nesse mundo, ó Pai da glória, com a mesma disposição do coração que teve Cristo, um coração perdoador, um coração abençoador. Eu oro, Deus, que o Senhor me ajude a ter atitudes benéficas, bondosas e sentimentos positivos relacionados, ó Pai da glória, à vida, porque a verdadeira vida está em Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Eu tenho essa vida abundante. Não são os acontecimentos, não são, ó Deus, as dificuldades, não são as lutas que me fazem feliz. É o Senhor, porque Ele habita no meu coração. Que eu possa compreender isso todos os dias. Que o Senhor leve essa compreensão para todos que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer a você que participou da nossa live, a você que tem compartilhado, a você que tem curtido a nossa live, queridos. Sabemos que alguns horários, alguns dias nem todo mundo pode participar, mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por você ter ouvido esta palavra, e a minha oração é que essa palavra esteja na tua vida, no teu coração, que o Espírito de Deus possa te levar a alcançar dias felizes, tá bom? E você possa honrar a Deus com a sua vida por meio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então entenda isso, querido. É Jesus. Jesus é que faz a obra. Jesus é que realiza. Jesus é que orienta. Jesus é que dá paz, saúde e alegria no Espírito Santo. Tá bom? Então,
Então tenha um bom dia, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, e muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência.